Alimento Diário Série Gênesis, o Princípio. Livro 1, O Princípio. Autor, Pedro Dong. Semana 2, tema, No princípio. Criou Deus os céus e a terra. Leitura bíblica deste domingo, Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 3 e de 8 a 11. E Apocalipse capítulo 6, versículos de 1 a 8. Versículo para ler com oração. Está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Convocados para apressar a volta do Senhor. O panorama mundial é de muita instabilidade. As ordens do recém-eleito presidente dos Estados Unidos alteraram a dinâmica do mundo. A ação de intervir no recente conflito entre Israel e Irã, ordenando um ataque às instalações nucleares, repercutiu no mundo inteiro. O cenário para o fim dos tempos se está formando. Isso tem relação direta com a pregação do Evangelho. Quando Cristo morreu na cruz, a flecha foi atirada. O escândalo da cruz passou a ser anunciado, conforme nos fala Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. À medida que o primeiro cavalo, branco, o evangelho do reino, avança, o segundo cavalo o segue, conforme nos fala Apocalipse capítulo 6, versículos 3 a 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse cavalo é a guerra. As guerras avançam conforme o evangelho do reino é pregado. Por isso o cavalo vermelho vai após o cavalo branco. Em seguida, vemos em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 a 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O cavalo preto é a fome, que vem após a guerra. Há ainda um 4º cavalo, conforme nos fala Apocalipse 6, versículos de 7 a 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O cavalo amarelo é a morte, que também é consequência dos anteriores. É inevitável que essas coisas aconteçam para o fim desta era, conforme nos fala Mateus capítulo 24, versículo 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse não será o fim do tempo. Refere-se ao fim desta era para introduzir a era do reino milenar de Cristo. O Senhor precisa de pessoas engajadas, dispostas a lutar para trazer seu reino. Hoje somos poucos, mas Ele conta conosco para ganhar 144 mil vencedores vivos. Estes esperam a volta do Senhor, não se preocupam com suas próprias coisas. Estarão em Sião, lutando pelo reino de Deus, conforme nos fala Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai.
Lutando pelo reino hoje, estaremos com o Cordeiro no Monte Sião. Sejamos esses combatentes, sem ambição por posição na igreja, que anelam ser úteis a Deus. O Senhor nos convocou para desfrutar gratuitamente dele, conforme nos fala Isaías capítulo 55, versículos de 1 a 3. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Podemos banquetear-nos comendo e bebendo, imergindo na palavra. Assim, constituímo-nos da verdade e nos tornamos cada vez mais obedientes a Cristo, servindo não por nossa capacidade ou pensamentos, mas no Espírito, conforme nos fala Isaías capítulo 55, versículos de 8 a 11. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Deus manda chuva e neve para a terra produzir semente e alimento para o homem. Ele nos supre com sua palavra e com tudo que precisamos para cumprir sua vontade quando lutamos como guerreiros engajados no reino, pregando o Evangelho para fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Agora, pegue um papel. Anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Com base nesses 3 pontos, desfrute, rumine durante todo o seu dia e também compartilhe com outras pessoas.